Eu só confio no Senhor, que não vai falhar, não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar, a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar, posso confiar, que o lar no céu Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Confiando no meu Senhor, eu não temo mal, não temo mal. Confiando no meu Senhor, tenho paz real, a paz real. Se o mal me vier, tanto faz, nele confiarei, ó, confiarei, pois a Jesus me entreguei, ele é meu rei. Agora sou feliz, agora sou feliz, como sou feliz, como sou feliz. Se o mal me vier, tanto faz, nele confiarei, eu confiarei, pois a Jesus me entreguei, ele é meu bem. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. O Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Com esta palavra selecionada do Salmo 37, nós saudamos a todos. Rogamos a Deus que o momento seja propício e oportuno para uma boa e proveitosa reflexão em Sua Santa Palavra. Que a paz de Cristo, o amor do Pai Celeste e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco agora e para sempre. Amém. Da Bíblia a luz celeste lampeja aqui, Senhor, a luz que vem de Cristo, o Mestre Salvador. Tal como o sol no espaço difunde a sua luz, teu livro aqui resplenda a glória de Jesus. Senhor, que a tua igreja rebrilhe qual fanal da Bíblia, refletindo a luz celestial. Num proceloso mundo, rumando a perdição, que a Bíblia a todos mostre em Cristo a salvação. Concede inteligência, queremos perceber o
que, Senhor, na Bíblia mandaste-nos dizer. Adestra-nos, ó Mestre, com teu verbo eficaz, instrui e repreende, destrói o que é falaz. Como filhos de Deus, obedientes e ao mesmo tempo pecadores, queremos nos colocar diante da face do Senhor e pedir humildemente o perdão pelos nossos pecados. Oremos. Pai bondoso e celeste, nas Tuas mãos estão os nossos dias, as nossas noites e todos os nossos caminhos não Te são ocultos. Nossa vida é um livro aberto diante de Ti, mesmo que nem sempre gostaríamos fosse assim. Também, segundo o salmista, se fizesses uma lista de nossos pecados, ninguém ficaria em pé diante de Ti. Por isso nós temos que nos humilhar diante de Ti e nada esconder da Tua presença. Gostaríamos de viver sempre de forma correta e obediente, ter atitudes justas e tratar bem ao nosso próximo. Mas isso, como diz o apóstolo Paulo, é apenas o nosso desejo, mas na prática isso é bastante diferente. Nós não conseguimos nos manter nesta santidade toda e acabamos trazendo sobre nós pecados, maldades e ofensas contra Ti e contra o próximo. Confessamos estas nossas fraquezas, as que conhecemos bem e as que não lembramos, os pecados de rotina e tudo o que nos afasta de Ti. Pedimos humildemente por perdão e suplicamos pela Tua graça. Concede-nos ter uma vida obediente com a ajuda do Espírito Santo. Pelo sangue de Cristo, purifica e lava toda sujeira que nos impede ser um verdadeiro, autêntico e dedicado Filho Teu. Dá-nos por meio de Cristo a Tua paz, a paz duradoura na alma. Oramos e pedimos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Após esta confissão, este abrir o coração para Deus e o reconhecimento de nossos pecados, queremos agora ouvir a leitura de edificação, que nós encontramos na primeira carta de João, no capítulo 1, dos versículos 5 até o capítulo 2, versículo 2, onde diz assim: Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e Sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Esta é a palavra.
cruza bendita. Quem quer hoje entrar, o Evangelho Santo irá anunciar. Erga sua estandarte, tremulando a luz, seu brasão coroa, circundando a cruz. Vinde ao bom combate, sem esmorecer, de valor eterno, glória vens de ter. A quem quer segui-lo, eis que diz Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, erga sua estandarte, tremulando a luz, seu brasão coroa, circundando a cruz. Salvador, confio em teu grande amor. Entro na batalha com vibrante ardor. Daqui em teu serviço sai da cruz coroar e teu santo nome hoje e sempre honrar. Erga sua estandarte, tremulando a luz, seu brasão coroa, circundando a cruz. O texto bíblico que vai nos guiar e embasar nossa reflexão nesta manhã, nós encontramos no livro de Lamentações, no capítulo 3, versículos 21 até o versículo 40, onde diz assim: Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Leve-o sozinho e em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Ponha o seu rosto no pó. Talvez ainda haja esperança. Ofereça o rosto a quem o quer ferir e engula a desonra, porque o Senhor não desprezará para sempre. Embora ele traga tristeza, mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor infalível, porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. Esmagar com os pés todos os prisioneiros da terra, negar a alguém os seus direitos, enfrentando o Altíssimo, impedir a alguém o acesso à justiça, não veria o Senhor tais coisas? Quem poderá falar e fazer acontecer, se o Senhor não o tiver decretado? Não é da boca do Altíssimo que vêm tanto as desgraças como as bênçãos? Como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos
e depois voltemos ao Senhor. Esta é a palavra. Muito estimados em Cristo Jesus, o tema que nos vai guiar nesta reflexão é o que nos dá esperança. Se nós olhamos para esse texto especificamente, podemos dizer que o livro de Lamentações recebe um nome equivocado ou errado. Esse texto que nós lemos, ele não é uma lamentação. Aqui não tem lamentos, não tem choros e não tem uma fala negativa. Até aqui e após esse texto, o profeta Jeremias chora as suas mazelas, o seu estado crítico. Digamos assim, ele vai ao fundo do poço e ele se envolve tanto nas coisas dele, nas suas mágoas pessoais, nos problemas e nas ruínas próprias e de tudo que ele vê ao seu redor, que ele não consegue enxergar nada além de seu estado deplorável. Pensem numa pessoa depressiva na sua totalidade. Quando nós no seminário estudamos esse livro de Jeremias, ou esse profeta como um todo,
nós aprendemos a conhecê-lo como o profeta chorão, reclamão. Ele tinha e via defeito em tudo. E isso também não é incomum para nós hoje. A toda hora tem alguém ao redor de nós que tem uma afeição e uma atração pelo negativo. E toda vez que nessa época nós abrimos uma página de um site de notícias, ligamos a TV, nós temos todo um aspecto negativo que se apresenta diante de nós. A negatividade de tudo que vemos, ouvimos e até mesmo aquilo que nós falamos, porque acabamos nos envolvendo nessas situações tão deprimentes. Nós somos envolvidos com o negativo. E a pergunta é, será que não há nada de bom a ser mostrado? Não tem muita coisa positiva, bonita, instigante acontecendo? Claro que sim, com toda certeza. Nós temos esperança, e nós temos esperança em Deus, em primeiro lugar, e também nos homens que Deus coloca ao nosso redor. Deus sempre provê caminhos e soluções para as nossas demandas, para as nossas dificuldades. Por isso esse texto de Jeremias, esses 20 versículos, é um texto extremamente iluminado e ilumina também os nossos desertos. Esse texto tem um outro enfoque, é uma outra palavra. Aquele ser humano depressivo, triste, esse Jeremias chorão, evidentemente que ele permanece ali, ele de repente ele não foge. É a característica dele. E para acrescentar um pouquinho mais sobre essa personalidade de Jeremias, ele em algum momento achou que ele não precisava ter nascido. E ele fala isso lá no capítulo 20 do livro dele, no verso 14, onde ele se expressa assim: maldito o dia em que eu nasci. Jamais seja abençoado o dia em que minha mãe me deu a luz. Ele estava de fato lá embaixo. Só que aqui, nesse texto bem especial, ele refaz o seu discurso. Ele muda o tom da voz e muda também o conteúdo de sua fala. E ele não diz isso apenas de boca para fora, como que querendo dizer alguma coisa diferente ou aparentar alguma coisa. E a pergunta é, como alguém que vive tão negativamente, de repente muda as coisas de um momento para o outro? Isso acontece quando nós somos guiados e sustentados por Deus, através da fé. Quando Deus nos é maior que os escombros à nossa volta. Então, em meio a tudo isso, podemos ouvir, detectar, apontar coisas bonitas e convincentes de alguém profundamente afetado, sim, por uma situação difícil e deprimente, mas nunca desamparado por Deus. O apóstolo Paulo passou poucas e boas também, semelhante ao profeta Jeremias, só que em épocas, em lugares diferentes. Mas ele fala sobre isso também, dessa dualidade dentro do ser humano. E ele usa uma imagem bem especial quando ele fala dessa humanidade. Ele diz que Deus nos usa como vasos de barro e coloca um tesouro dentro de nós. Jeremias era um desses vasos quebradiços, deprimidos. Mas Deus sustenta, Ele dá força em meio a essa fragilidade humana. Eu queria repartir o que Paulo diz
sobre isso, lá em 2 Coríntios, no capítulo 4. Ele diz: muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Ficamos em dúvida, mas não ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Ninguém nega o sofrimento, mas a derrota com Deus nunca é total ou definitiva. Há sempre uma esperança, há sempre um caminho. E isso Paulo até diz, a gente pode ter muitos inimigos, mas sempre vai ter um amigo. E com certeza temos um amigo, que é Jesus Cristo. Jeremias consegue falar de coisas boas. E é interessante que ao longo desses versículos, ele qualifica a Deus no texto. Ele dá atributos a Deus. E se vocês forem olhar em casa bem detidamente, vocês vão perceber que tem mais de 10 atributos que ele dá a Deus que o chamou. E isso é muito importante, que nós demos toda a honra e toda a glória a Deus e não a nós, que percebamos a Deus em meio à nossa fraqueza. E Jeremias também fala um pouquinho dele. Ele diz que ele era alguém jovem, um jovem guerreiro, mas que naquela idade, naquele momento, já tinha passado por vários tipos de sofrimento. E esse jovem Jeremias, cheio de vida e com experiências nada boas com seu povo, com sua cidade, tendo passado por uma cisterna onde ele foi jogado, tendo sido jogado numa prisão subterrânea, ele foi atado no pátio do palácio, onde ele podia ser visto pelas autoridades. Esse Jeremias agora vai para a sua memória, para as suas lembranças. E é importante essa palavra memória. Ele começa a lembrar. Ele vai lá no fundo da sua mente e traz imagens muito bonitas que ele tinha de Deus. E para mim, pessoalmente, isso tem a ver com o próprio chamado dele, quando Deus o requisitou para o trabalho. Todos os homens que Deus chamou foi de uma forma muito especial, mas esta de Jeremias é especial porque Jeremias se achou muito jovem e ele tinha algumas dificuldades, até por causa dessa tendência depressiva. E aí ele ouviu do próprio Deus a seguinte palavra: Jeremias, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Claro, ele se achou jovem demais, mas essa juventude estava ancorada no aval de Deus, que colocou as palavras dele, as palavras de Deus, na boca de Jeremias. E como é bom lembrar disso num momento de autoestima baixa. Ele vai ao álbum lá do chamado dele, lá no início, e tira de lá fotografias muito alentadoras. Ele lembra de Deus e desse chamado. E isso estava na memória dele. E em cima disso, ele constrói, a partir daqui para frente, a esperança para o futuro dele e do povo de Israel. Deus à noite vem.
E esta esperança ele começa a qualificar falando das manhãs, de cada dia em especial. O suprimento de Deus em nossa vida já está feito quando nasce um novo dia. Toda bênção de Deus tem o perfume de uma nova manhã. Não existe uma manhã velha e por isso não existem bênçãos velhas. Deus não nos dá nada que seja velho. Ele faz isso todas as manhãs. E as bênçãos são tão infalíveis quanto o são todas as manhãs. E cada novo dia é uma prova da providência de Deus. Em tempos de pandemia, ou em tempos de castigo, e em tempos de prosperidade também, nós estamos sempre rodeados pela graça perdoadora de Deus em Jesus Cristo. O texto até faz uma afirmação bastante forte sobre isso, dizendo: não é da boca do Altíssimo que vêm tanto as desgraças como as bênçãos? As misericórdias renovadas de Deus estão ligadas à manhã, porque o retorno do dia é um dos símbolos mais perfeitos e inteligíveis da constância do poder de Deus. E isto ninguém vai alterar. Deus é infalível. Recebemos a nossa salvação, a direção, a proteção, a ajuda, não de nosso próprio trabalho, mas de seu amor gracioso. Se dependêssemos do nosso próprio trabalho, precisaríamos esperar o anoitecer para receber qualquer recompensa. Aliás, os salários são pagos ao pôr do sol. Mas com Deus, a misericórdia pela qual nos alegramos chega até nós com o amanhecer, antes de termos batido o relógio ponto em nosso trabalho. Conta-se que os regulamentos da corte de Pequim, na China, são elaborados de modo a dar ao Império Chinês um exemplo de rapidez e agilidade. O imperador ou governante sempre recebe seus ministros e conselheiros de gabinete às 3 ou 4 horas da manhã, muito antes do amanhecer. É assim que Deus espera os seus servos, com um novo perdão, com novos conselhos, novas honras, novos caminhos, novas soluções em seu reino, muito antes do amanhecer. Vamos refletir com Jeremias. Como pode um homem reclamar? Será que temos razões fundadas e justificadas para nos derramar em lágrimas e negativismos diante de homens e de Deus? Claro que não. Claro que não. E se tem, vamos também procurar o álbum do passado. Vamos relembrar as fotografias que nos mostram de como fomos carregados por Deus, despertados por Deus a cada manhã, que o seu amor e bondade são eternos e se renovam todos os dias. Esperemos em Deus e Ele certamente vai nos ajudar, hoje e sempre. Amém. Encontro calma na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem minha alma, falar com Deus me satisfaz.
satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Queremos nesse momento nos posicionar diante de nosso Deus, desse nosso Deus misericordioso, amoroso, que nos desperta todas as manhãs. E por isso só já temos muita gratidão a dar a Ele. Temos também os nossos pedidos, as nossas súplicas, em favor de tantas situações que o mundo nos apresenta, e às vezes até bastante negativas e que nos deprimem também. Queremos nesse momento orar por estas e outras situações em nossa vida. Bondoso Deus, esse texto de Jeremias é muito bonito. Obrigado por teres permitido ele estar na Bíblia. Ele nos diz muito nesses dias de pandemia. Estamos um pouco, ou quem sabe, bastante estressados e muitos até deprimidos. Olhamos à nossa volta e somente vemos coisas negativas. Cada dia acordamos sem grande esperança e ainda não vemos uma luz no fim do túnel. Certamente Tu tens propósitos com tudo isso para cada um de nós e para a Igreja no mundo. E nós queremos participar de alguma maneira na modificação desta situação. Embora não possamos fazer muito, mas não queremos ser omissos. Mostra-nos com clareza alguns propósitos e oportunidades para agir e atuar com nosso cristianismo. Que aproveitemos esse tempo para orar e interceder por pessoas de todo o mundo. Nós oramos pelos cristãos do universo e por todos os bons propósitos das igrejas. De fato, não podemos nos queixar da Tua atuação e da Tua presença entre nós. Ela sempre foi pontual e constante. Queiras abençoar os ministérios que surgem e pelos meios que podemos usar para difundir o Evangelho.
Oramos por um novo tempo, um tempo para retornar às igrejas, aos cultos, aos encontros, às nossas reuniões. Oramos pelas autoridades constituídas, pelos homens da justiça e pelos que fazem a nossa segurança no dia a dia. Cuida e abençoa a nossa lavoura, defende-a de pragas e contratempos naturais, a fim de que não falte o precioso maná sobre as nossas mesas. Igualmente oramos pelas pessoas que, por causa da pandemia, perderam o seu trabalho, o seu salário, ou tiveram, por essa mesma razão, o seu salário diminuído. Olha para essas pessoas e, se necessário, também usa-nos para socorrê-las. Mostra-nos oportunidades de servir, de sermos teus embaixadores aqui neste mundo. Os nossos olhos e os olhos de todos os homens esperam em ti. Como Jeremias, temos razões múltiplas para confiar em tuas promessas a cada nova manhã. Louvamos o teu nome e o teu poder, ó Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Findas este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com os meus pecados eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou humano e fraco, livra-me do mal, e em sossego tenho sono e paz real. Guarda o mar inteiro no violento mar, e ao que sofre dores, queiras confortar, tentado estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito teu consolador. Pelos pais e amigos, pela seda santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição, e seguro durmo sem perturbação. Nós agradecemos em nome do Conselho da Igreja de Arapoti a todos vocês que nos assistem, os de perto e os de longe, no Brasil e no mundo. Queira Deus estar com cada um de vocês, com sua graça e com sua paz. Se tiver oportunidade, compartilhe esse programa com seus amigos, com seus familiares e com pessoas que podem estar precisando de uma palavra de alento. É apenas um clique, em questão de poucos segundos, e você pode estar testemunhando de Jesus para alguém outro. Nós nos despedimos dizendo as palavras da bênção de São Patrício. O Senhor esteja diante de ti para te mostrar o caminho.
O Senhor esteja atrás de ti para te segurar nos seus braços e te proteger do perigo. O Senhor esteja abaixo de ti para te segurar quando ameaçares cair. O Senhor esteja dentro de ti para te consolar quando estiveres triste. O Senhor esteja ao redor como uma parede protetora quando outros caírem sobre ti. O Senhor esteja acima de ti para te abençoar. Assim te abençoe o Senhor hoje, amanhã e pela eternidade. Amém. Strength and choose.